Paz e graça, amados. Nós queremos hoje dar um bem-vindo para você, já pedindo para que você se inscreva no nosso canal, dê o like se você gostar desse vídeo. E nós vamos continuar hoje com a nossa série sobre alma. E hoje nós vamos falar sobre a localização da alma. E eu quero declarar que isso, por mais que pareça ser um pouco esotérico, isso é real, certo? Isso é até estudado. Nós temos visto estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é psiquiatra, mestre de ciência pela USP e diretor do Instituto Pineal Mind. Ele é dos maiores pesquisadores na área de psicobiofísica da USP. Esse doutor, ele tem falado muito sobre as propriedades do que nós, como pessoas que tratamos de coisas espirituais, consideramos como centro da alma. Veja bem, a palavra do Senhor nos fala que a alma está no sangue. Mas o que direciona a alma humana, certo? Nós encontramos, queridos, em várias referências históricas sobre a relação da alma humana a um lugar específico da nossa fisiologia, que é a glândula pineal. O que é a glândula pineal? A glândula pineal nada mais é do que um pedaço do nosso cérebro. Ela é como se fosse um ponto do nosso cérebro que ele desce para dentro de uma célula óssea no centro da nossa calota craniana, do nosso crânio, na altura dos olhos. Ou seja, aqui nesse ponto, os esotéricos eles vão tratar isso como o terceiro olho ou chakra coronal, certo? A pineal, ela é basicamente aquela que vai fazer com que todo o organismo se relacione com a quarta dimensão do tempo. Como assim? Nós nos relacionamos com as dimensões físicas: altura, largura, profundidade, tá certo? São as três dimensões. A quarta dimensão é a dimensão do tempo. Essa dimensão é a dimensão influenciada por Cronos, tá certo? Ou seja, a dimensão cronológica, do tempo cronológico. E quem rege o tempo cronológico? Os luminares, Sol e Lua. Então, a pineal, ela é influenciada tanto pelo Sol quanto Lua, mas já se provou que ela também recebe interferência de todo o cosmos. Ou seja, ela se relaciona com todo o cosmos. E quem é o cosmos, amados? Quem é o cosmos? Isso aí nós vamos tratar um pouco mais adiante, tenha certeza disso. Mas, resumidamente, toda influência cósmica é uma influência vibracional relacionada aos tronos. Ah, pastor, mas isso é esoterismo. Isso pode ser considerado até astrologia gospel, não é nada disso. Jó, capítulo 38, versículo 33 diz: quando Deus repreende Jó e fala com ele sobre os poderes do universo, que ele não entende, ele fala assim: sabes tu as ordenanças do céu, ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou seja, Deus mesmo, ele fala que existe um domínio, existe um poder, existe uma interferência do cosmos sobre a terra. Deus faz entender uma coisa que a ciência tem estudado hoje, e com uma certa dificuldade, tá certo? Entendam que tudo se relaciona através de vibração. A cor que eu vejo é por vibração. Tudo que eu olho, o som que você está ouvindo hoje das minhas palavras,
é por vibração, ou seja, tudo é por vibração. O relacionamento que eu tenho com Deus é por vibração, ou seja, o louvor, a adoração que eu estabeleço vai toda por vibração com Deus. Até por isso que nós consideramos que o louvor, eu louvo a Deus com todo o meu ser, é porque todo o meu ser vibra em adoração a Deus. Assim como nós recebemos a influência vibracional do universo. São as setas de Satanás, elas vêm através de vibrações, de pensamentos que são engendrados na nossa cabeça. Então, queridos, quando a pineal ela capta essas vibrações do cosmos, ou seja, ela se relaciona com o segundo cosmos, ela faz o papel, a parte mais básica, mais basal da nossa alma. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Eu não quero movimentar além da necessidade, mas vamos tratar tudo no seu momento certo. Ela fala do papel mais basal, da parte mais basal que se relaciona com o cosmos, ou seja, quem está no cosmos? Os tronos e os principados, que influenciam, que dominam a Terra, porque a Terra jaz, ela está sepultada no cosmos, ou seja, ela jaz no maligno, e essa Terra, ela é influenciada, e nós, então, estando aqui na Terra, somos influenciados essas influências cósmicas dos tronos e principados. Então essa vibração, ela passa pela pineal e através dessa vibração dos ciclos que ali passam, a pineal ela libera um hormônio chamado melatonina. Então, a partir do momento que o Sol ele está em atividade, a melatonina ela é degradada. A partir do momento que a Lua está em atividade, a melatonina ela é produzida e assim a pessoa começa a se mover nos ciclos. Por isso, nós temos noção de tempo. A pineal ela tem fotorreceptores como os olhos. Tá certo? Ela tem fotorreceptores semelhantes aos olhos. Ela capta luz através mesmo da opacidade do nosso crânio. Então, o que acontece? E ela tem, então, ela vai receber, então, influência de dois tipos de elementos, tá certo? Que são chamados elementos de Zeitberg. Esses elementos de Zeitberg, eles podem ser externos, tá certo? Ou seja, aqueles de influência externa, Sol, Lua ou Cosmos, e os internos, que são os genes da própria pineal, e vão vibrar de volta e trazendo alterações para o organismo, ou seja, eles vão fazer com que todo o organismo se movimente, e não somente o organismo, mas também as funções psicossócio-biomotoras. Ou seja, todo o indivíduo vai ser alterado pela pineal. Às vezes a pessoa, a pessoa diz que ela é uma pessoa noturna, ela só consegue se mover na noite, por causa da pineal. A verdade, a pineal ela tem que ser tratada quanto a isso. A pineal ela tem que ser domada, vamos dizer assim. Então, esses elementos de Zeitberg, eles têm que ser ungidos. Por isso que quando nós estamos fazendo a libertação, nós temos que preocupar também com o fechamento e com selar essa pineal. Nós pedimos, como nós falamos anteriormente, a pineal é como se fosse uma gota de um pedaço do cérebro, e ela está dentro de uma célula, está dentro de uma cavidade óssea, cercada de líquido céfalo-raquidiano. É o mesmo líquido que envolve o cérebro. Então nós pedimos que o Senhor cele essa cavidade com o seu próprio sangue, com o sangue do Cordeiro. Para quê? Para que as influências dos tronos
sejam quebradas. E só haja a influência do Senhor. Nós pedimos que o selo de iniquidade que foi ali cravado pelas iniquidades do cosmos seja queimado à luz dos 7 Espíritos de Deus, e pedimos que o sangue do Cordeiro venha selar e purificar a nossa pineal. Então, em nome do Senhor, essa pineal vai ser selada e protegida e guardada. E somente as vibrações do Senhor vão ter acesso a ela. Isso é trazer a mente rendido em cativeiro à pessoa de Jesus Cristo. Então, querido, nós vamos entender que a pineal, ela tem uma influência tal, não somente por humanos, por exemplo, os animais, todos eles têm pineal. Então a pineal, por exemplo, ela rege os processos migratórios das aves, mesmo das classes mais baixas de animais. Por quê? Ela também recebe influência do próprio campo magnético da Terra. Então nós estamos suscetíveis a toda a influência que está à nossa volta. Então a pineal é uma glândula que ela vai nos sujeitar a todo o nosso ambiente, mas também a toda a ambientação espiritual e movimentação espiritual que está à nossa volta. Então, essa glândula pineal, ela está ligada a 2 centros nervosos, um em cada ouvido. Então ela forma um triângulo, tá certo? E esse triângulo, ele tem que ser selado, tá certo? Nós purificamos esse triângulo, tá certo? Pelo sangue do Cordeiro. E lembrar então que o homem, ele vibra em diversas frequências, tá certo? Tudo que é nós vibra, as nossas células vibram, porque nós somos formados por átomos vibratórios. Átomos são formados por micropartículas. Hoje já se provou que essas micropartículas nada mais que são energia concentrada. Então o que você pensa ser físico nada mais que é que energia. Então nós vibramos a todo tempo e nós recebemos vibrações e respondemos a essas vibrações diariamente. E o que cabe a nós? O que cabe é responder essas vibrações através de um selo, que é o selo da marca de Cristo. Então, querido, aonde está a nossa alma? A nossa alma está naquela glândula maior, que é a nossa glândula pineal. Então, em nome do Senhor, todas as vezes que nós vamos cuidar de alguém, nós selamos a glândula pineal. Todas as vezes que nós vamos cuidar de alguém, nós selamos a glândula pineal. Então eu quero orar por vocês esse dia. Então, em nome do Senhor, eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que a graça do Senhor esteja contigo. Senhor, eu subo agora pela cruz de Cristo. Eu quero apresentar a minha vida, a vida deste ouvinte, desse visitante agora, pela tua autoridade. Eu entro diante do trono do Senhor e peço, Senhor, diante dos anjos e diante da sua presença, que o Senhor venha, Senhor, agora, Senhor, quebrar esse selo, queimar e destruir esse selo pelo fogo dos 7 Espíritos de Deus, que cobre a nossa glândula pineal, pois o Senhor é o único digno de destruir e quebrar os 7 selos. E assim, Senhor, eu te peço que o Senhor venha purificar e selar, Senhor, e curar, Senhor Deus, selando a nossa glândula pineal, protegendo essa célula a qual ela está sendo colocada, Senhor, com o sangue do Cordeiro. E eu te peço em nome de Yeshua, o nosso Messias, Senhor, que o Senhor venha colocar o seu selo maior. E eu creio, Senhor, que nós não teremos mais selos de iniquidade sobre nós, mas carregaremos em nós os selos do Senhor, os selos do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Yeshua, nosso Messias. Deus te abençoe. Amém.